Oi pessoal, tudo bem? É a Nívia do canal Escrevendo uma Nova História. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A este canal. Eu comento aqui, os meus vídeos são informativos, tá bom? E eu falo aqui a respeito de morar na Espanha. Eu trago vários tipos de vídeos aí sobre família, escola, enfim, pontos positivos, negativos, os dois lados da moeda, tá bom? Bom, enfim, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, eu peço a você que você deixe seu joinha, tá bom? Que você comente, compartilhe, que você se inscreva no canal e que você também ative aí o sininho, né, de notificações. Pessoal, é muito importante, tá bom? Que você se inscreva no canal, que você deixe seu joinha. Para o YouTube entender, né, que o conteúdo que eu estou fazendo é bom e também indicar para mais pessoas, esses vídeos chegarem a mais pessoas, né? Às vezes tem pessoas que querem, né, que necessitam de informações, tá bom? E também vocês me motivam, né? Eu fico motivada quando eu vejo aí que as pessoas estão gostando do canal, né? Estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo. Então me motiva aí a fazer, né, sempre alguma coisa, né? Eu trabalho fora, mas o tempinho que eu tenho, eu pego a câmera aqui para trazer alguma coisa para vocês, tá bom? Bom, vamos ao vídeo, né? Eu gostaria de falar hoje a respeito de é, como vai ser o futuro, né? Na verdade, né, como eu enxergo, né, como eu tenho enxergado, porque o futuro a Deus pertence, nós nem sabemos se vamos estar aqui amanhã, não é verdade? Ou daqui 5 minutos. Então, a gente não tem como prever, né? Não sabemos de nada. Mas eu trago aqui aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho vivido, tá bom, pessoal? Eu gostaria, antes de começar o vídeo, só de ressaltar umas coisinhas aqui. Eu vou ser breve, tá bom? Mas eu acho importante eu ressaltar isso. Porque, para que não tenha nenhum mal entendido, para que não tenha nenhuma chateação, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente, que tudo que eu trago aqui, tanto de positivo como de negativo, como coisas boas, como não tão boas, sobre a Espanha, né? Isso, pessoal, isso não faz com que eu desconsidere, com que eu deixe de amar este país, tá bom? Jamais. Mesmo porque, para quem não sabe, ou para quem já conhece a minha história, ou para quem está chegando agora, esse país ele é uma extensão da minha vida, da minha família, dos meus laços, porque aqui eu tenho uma coisa muito preciosa. Eu tenho a minha neta, né? As minhas filhas, né? Minha filha, eu tenho uma filha nascida aqui, uma criada aqui, uma casada aqui. A minha filha ela é casada com espanhol e eu tenho a minha neta, né? Eu tenho o meu genro, que é espanhol, a família do meu genro, pessoas que eu tenho respeito, que eu tenho carinho, que eu tenho amor, que eu tenho gratidão. Então, pessoal, eu sou grata a este país até pelas coisas que eu passei de ruim, que me fez crescer, que me fez ser forte, que me fez enxergar, né, que não é só o meu país que tem defeitos, que não é só o meu povo que tem problemas, que não somos só nós que sofremos injustiças, sabe? Então, eu gostaria muito que isso ficasse bem claro, tá certo? Que tudo que eu trago aqui é informação, não é para denigrir o país que eu vivo, tá certo? E tampouco, né, para falar das pessoas que vivem aqui, porque quando a gente está na casa dos outros, a gente respeita, né? Quando eu saí, pessoal, daí do Brasil, que eu vim para Portugal, para quem já assistiu meus vídeos sabe um pouco da minha história, e depois eu acabei caindo aqui na Espanha, né, de paraquedas. Então, quando a gente sai do nosso país, eu já saí tratada, eu já saí com a minha mente, tá? Com a minha cabeça, né? O meu coração, ele já estava preparado. Eu já sabia que eu não ia trabalhar na minha profissão. Eu já sabia que eu ia enfrentar dificuldades, que eu ia enfrentar o clima, que eu ia enfrentar cultura, eu ia enfrentar uma série, distância da família, saudade, né? Uma série de coisas, crise de identidade, tudo isso eu já estava preparada, tá certo? Então, teve até um comentário aí, né, com todo respeito,
não é verdade? Mas uma pessoa escreveu, ah, meu bem, mas você acha que vai ser flores, né? Você vai para outro país e vai ser flores? Não, pessoal, eu não acho que vai ser flores, né? Eu sei das dificuldades que eu passei e é exatamente por isso que eu estou trazendo informações para vocês, porque pode ser que aquilo que eu fale sirva, seja de grande valia para alguém que pense em vir, né? Que isso não seja, que tudo que eu trago aqui não seja nem desmotivação e nem motivação para você se prejudicar na vida, tá? Que não sirva nem de uma coisa nem de outra, mas que sirva como informação. Porque a pessoa bem informada, ela vai se precaver, ela vai se preparar, ela vai buscar vídeos, ela vai buscar advogado, ela vai buscar seja o que seja, ela vai buscar saber, porque ela não vai, né, enfiar a família dela, né, em uma cilada, tá certo? Então, que eu tenha sido bem clara, os meus vídeos, eles são informativos, tá certo? Bom, vamos lá. O que me preocupa, eu até marquei aqui, o que me preocupa aqui em questão do futuro da Espanha, eu vou tentar ser breve, tá bom, pessoal? Bom, a primeira coisa é moradia, sim, moradia. Por quê? Porque a Espanha está passando por uma crise imobiliária, não é de hoje, tá bom? Mas nós temos sentido muito mais, né, agora, nesses últimos tempos. A crise tal é tão grande que o salário de 1.200, que é o básico, né, o salário mínimo aqui da Espanha, para a maioria das pessoas, tá certo? Salvo algumas que têm uma profissão aí diferente, né, que tem a capacidade de estar ganhando um pouquinho mais, mas o salário é esse, 1.200 a 1.300, né? Então, o aluguel aqui, ele está ultrapassando mais da metade do salário, 50%, 60%, 70%. Isso depende ainda da onde você vai viver. Em grandes cidades como Madrid e Barcelona, né, em Catalunha, Valência, Málaga, esse salário muitas vezes centralizado, para você viver centralizado, onde você vai ter tudo à porta, você vai pagar aí seus 80% ou até mesmo seu salário inteiro. Então, isso me preocupa muito, porque a crise imobiliária faz com que você quebre suas pernas, né? Você fique sem poder de compra, porque você paga caro num aluguel, então a sua despesa, a sua compra, né? Aquilo que você tinha, né, de mais precioso, que era você poder encher o seu carrinho, que era você poder ir numa loja, comprar roupa para sua família, né? Fazer coisas que muitas vezes aí no Brasil é tão difícil para nós, aqui já se torna uma coisa um pouquinho mais complicada. Não que você não tenha o poder de compra, você ainda tem ele, mas o aluguel, ele já tá te quitando aí, te tirando uma parte, tá certo? Outra coisa, a preocupação é grande em questão de quem já está aqui e quem também está chegando. Por exemplo, quem está aqui e pensa em mudar de apartamento, você não pode nem sair da onde você está, porque as exigências são tão grandes para você alugar um apartamento, e se você tem filhos, a coisa ainda fica um pouco mais difícil. Se você tem filhos, mascota, né? Você tem aí seu cachorrinho, seu gato, a coisa fica bem complicada, tá certo? Principalmente quem tem criança, porque por conta, né, de algumas leis meio que sem pé e sem cabeça, tá certo? Bom, isso é assunto mais pra frente. Bom, vamos lá. A moradia. Ok? Quem tá aqui tá difícil. Quem tá chegando é mais complicado ainda, porque você tem que comprovar a renda. 3 vezes mais você tem que ganhar o valor do aluguel. Você tem que ter nóminas, que é como se fosse um holerite, né? Você tem que ter aí quase um ano, né, de trabalho, ou 6 meses de trabalho, de nóminas. Isso vai depender da imobiliária, isso vai depender se é direto com o proprietário ou não. Muitos pedem o seguro fiança, você vai passar por um filtro de seguro fiança, esse seguro fiança aí também te exige uma série de coisas. Aí você fala assim, mas eu quero comprar alguma coisa. Então, para você comprar alguma coisa centralizado, é caro, você tem que ter o dinheiro da documentação. Enfim, se você vai comprar uma casa em um pueblo,
que tem casas baratas e boas, aí você vai sofrer com a questão do trabalho. Gente, é uma série de coisas, tá bom? Que engloba, tá certo? É um assunto aí para muitos e muitos vídeos, tá? Então você compra aí, eu tenho um vídeo aí, eu vou deixar o link abaixo, de uma casa que eu comprei na Espanha vaciada. Então eu sou uma pessoa que eu tenho experiência naquilo que eu estou falando, porque eu já me mudei 9 vezes aqui na Espanha, né? Agora eu já não me mudo mais, porque já não tenho mais apartamento, já não tenho mais facilidade para alugar, né? Então as coisas são bem complicadas, tá bom? Estão bem complicadas em questão de moradia. Vamos lá. Bom, a segunda coisa que me preocupa bastante é o trabalho. Sim, pessoal, é o trabalho. Ai, 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 eu não gosto de trabalhar? Não, pessoal, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho desde os meus 14 anos e eu trabalhei uma vida inteira aí no Brasil. Eu tenho 15 anos de carteira assinada no Brasil, desde os meus 14, né? Já trabalhei de muitas coisas aí no Brasil, caixa de posto de gasolina, frentista, já trabalhei em lojas, já trabalhei em hospitais, trabalhei na parte administrativa, contas médicas, faturamento, trabalhei também na recepção, trabalhei em muitas coisas, tá bom? Em vários lugares. Trabalhei na Intermédica, trabalhei na Unimed, ABC, trabalhei no Hospital São Cristóvão, tá certo? Então, pessoal, eu trabalhei muito na minha vida, tá certo? Então, eu cheguei aqui sabendo e necessitando trabalhar, porque a gente vem para outro país pra gente trabalhar, pra gente vencer, pra gente conquistar, tá certo? Então, o desanimador não é isso. O desanimador é o salário, é os trabalhos escravos, esgotantes. Sim, pessoal, o trabalho, ele esgota você fisicamente, né? E aí, as pessoas me criticam quando eu falo isso, mas eu só estou sendo sincera. E hoje em dia, ser sincera machuca, não sei por quê. Ah, pessoal, Nívia, mas aqui também no Brasil eu trabalho muito. Sim, eu sei, eu já trabalhei muito também no Brasil, em trabalhos horríveis. Mas quando você chega aqui, você só potencializa um pouquinho. Intensifica o negócio, que daí você vai entender o que eu tô falando. Para vocês terem ideia, eu estou há um ano praticamente cobrindo baixas médicas das pessoas, porque as pessoas se enfermam, porque o trabalho ele é esgotante. Então é uma pessoa com problema no tornozelo, a outra com problema no joelho, a outra com problema no ombro, a outra com problema no pulso, a outra tem as mãos e os dedos inchados, a outra tem isso, tem aquilo. Então, pessoal, as pessoas vão correndo baixa médica. E a única coisa que eu não quero é ser a próxima vítima, é ser a próxima pessoa a me enfermar. Eu quero ver a minha neta crescer, eu quero ver as minhas filhas se casarem, eu quero ter saúde. Eu estou errada? Ah, Nívia, mas não tem como melhorar? Tem, pessoal. A questão é, quando você chega aqui, você chega para trabalhar. Então, você tem um aluguel para pagar, né? A vida aqui é tão difícil quanto, tá certo? Então, você tem as coisas para fazer. Quando você consegue tirar tempo para você estudar, para você investir em você? Apenas se você tiver uma pessoa do seu lado, firmeza, que possa trabalhar e segurar as pontas. Mas para isso você tem que pagar um aluguel baixo, porque senão você vai passar dificuldade se você tiver filhos. Entende? Por que eu digo isso? Porque os horários aqui para você fazer cursos profissionalizantes é de manhã, não tem aos sábados. Aí se você for fazer online, beleza, você vai ter que aguentar o tranco, mas aí você vai ter que escolher alguns cursos, alguns são presenciais, tudo depende daquilo que você quer, tá certo? Mas eu vejo esse tema trabalho aí bem chatinho agora ultimamente, né? Bem complicado. Você chega aqui, pessoal, cheio de esperança, cheio de gás. Mas os anos vão passando, você vai envelhecendo e você repensa. Ninguém é obrigado, você chega, você fica, mas você não é obrigado a ficar uma vida inteira fazendo aquilo que você não nasceu para fazer, tá certo? Isso não é discriminação, isso não é desfazer, jamais. Eu sou grata a Deus pelo trabalho, pela porta que Ele me abre, tá certo? Mas eu não tenho que me acomodar em isto, tá certo? É isso. Bom, a terceira coisa, e essa vai ser um pouquinho aí polêmica, eu vou tomar cuidado para falar.
é a imigração em massa. Ah, Nívia, mas você não é imigrante? Sou imigrante também neste país. E sei que tem muitos imigrantes como eu que vêm para cá, muitos brasileiros, inclusive, e nós viemos para trabalhar, né? Não posso falar por todos, mas nós viemos, grande maioria, para vencer, para dar um estudo para os nossos filhos, na verdade, uma escola decente. Eu já falei sobre escolas aqui também, que são maravilhosas, tá bom? Então a gente quer dar, né, um bom estudo para os nossos filhos, a gente quer, às vezes, conseguir algo que leva anos aí no Brasil, a gente quer tentar conseguir em menos tempo aqui, não é verdade? Então, quando nós chegamos aqui, nós queremos crescer, queremos somar com o país, né? Mas há dois tipos aqui de imigração, há dois povos, tá bom? Mas eu vou falar mais, vou dar ênfase mais em um povo, que é um povo que não vem para somar. Eu não vou generalizar, não estou generalizando, mas em sua grande maioria, eles vêm pelas ajudas sem pé e sem cabeça. Sim, se você pensa que só no Brasil tem ajuda sem pé e sem cabeça, prepare-se, você tem que conhecer algumas coisas aqui na Espanha e se aprofundar mais em informações. Existem ajudas sem pé e sem cabeça. E essas ajudas, elas favorecem a um povo que não vem para trabalhar, um povo que as mulheres não trabalham por conta talvez da religião, não sei, os maridos não deixam, não sei bem como que funciona a coisa, tá bom? Não posso falar com presteza, mas é um povo que também não tem amor nenhum pelas mulheres, inclusive não tem respeito pelas crianças, né? Porque em seus respectivos países eles até se casam com as criancinhas, mas não são todos, tá bom, pessoal? A gente não vai generalizar, tem muitos bons pais e muitas boas pessoas aqui, né? Que são, né, assim como tem em todo o país, gente ruim e gente má. Mas o que eu tô dizendo é que eu já vivenciei muitas coisas aqui e já morei em apartamentos, em prédios, aonde a pessoa jogava o lixo do terceiro andar, a sacolinha de lixo ela jogava lá de cima, pá, lá embaixo, né? Os filhos na praça dava até nojo, né, de levar a minha pequena para brincar, porque a criança tomava o refrigerante e jogava, né, a lata no chão, o saquinho de salgadinho na cara da mãe. A educação é zero, por quê? Porque não existe zelo e amor por este país. E sem contar que existe aí politicamente, tá? Umas informações para quem assiste aqui os jornais da Espanha vê que existe aí um pequeno conflito da política em questão da religião dessas pessoas quererem ser quererem implementar nas escolas da Espanha. E a Espanha é um país livre, um país maravilhoso, com muitas culturas, com muitas diversidades de pessoas aqui. E se isso vier a acontecer, nós temos que pôr a nossa barba de molho. Eu tenho filhas e eu tenho medo. Há cidades aqui em que você já não se sente mais na Espanha. Você chega num ponto de ônibus, as pessoas não falam castelhano mais, é só o idioma deles. Você chega nas ruas, você só vê essas pessoas. Então, não é o fato das pessoas, tá bom, pessoal? Por favor, não é xenofobia. É o fato do zelo, do amor pelo local, do amor pelo país, de não vir para somar, de não trabalhar, de ter um monte de ajuda por cada filho que nasce. Então, eles têm filhos como coelhos, né? Também pelo fato de se invadir um apartamento, né, de se morar como ocupas e ainda aquele pobre daquele dono, aquela pessoa que trabalhou uma vida inteira para comprar um apartamento, para ter um aluguelzinho na sua velhice, ele ter que pagar a água, a luz, a hipoteca deste apartamento para essa pessoa viver gratuitamente. Se você acha isso normal, então eu não sei mais o que é anormal, tá bom? Mas essa imigração em massa me preocupa, tá certo? Bom, a quarta coisa é a jubilação, perdão. É a jubilação, é a aposentadoria, tá bom? Aí no Brasil, né?
A nossa aposentadoria que a gente fala, aqui também eles falam jubilação. Bom, pessoal, por que me preocupa a jubilação? Porque eu vou me jubilar? Não, pessoal, eu não estou preocupada em me jubilar, em o que o governo vai fazer, porque eu já sei que está colapsado aí no Brasil e está colapsado aqui também, né? Mas você dá o seu sangue, você dá o seu suor todos os dias aqui. E aí, você sabe que lá na frente você não vai se aposentar. E aí você não comprou uma casa. E aí você está trabalhando num trabalho onde daqui a pouco você já não vai aguentar mais. E aí você não tem a liberdade de trabalhar. Porque aqui não é Brasil, meu país, minhas regras. E lembre-se que você está no país alheio. E aqui não pode vender brigadeiro. Você viu aí essa semana uma jovem, né? Que me deu muita tristeza de ver ela passar por isso, tá? Minha conterrânea, né? Brasileira. Eu fico muito triste quando vejo brasileiros passando dificuldades aqui, né? E ela estava vendendo brigadeiro e ela foi denunciada. Por quê, pessoal? Eu já falei em outros vídeos. Não se pode vender nada aqui. Não é comum. Ah, mas pode abrir. Você pode abrir autônomo, pagar um seguro? Você pode, mas existe uma série de outras coisas. E você vai ver aqui, quando você passear em Madrid, em Barcelona, em Valência, você não vai ver, não é comum ter barracas de comida aqui, ter barracas de coisas. É só em dias festivos, é só festas, é só pessoas mesmo que já têm, né, essa liberação e tem alguma coisa para dias festivos, né? Aqui não tem feira todo fim de semana. É tudo muito diferente, gente. É tudo muito distinto, muito diferente do nosso país. Então você não pode vender um milho verde, você não pode simplesmente pegar uma autorização na prefeitura, como no Brasil, e sair vendendo as coisas. Não, aqui não tem. Não é comum você ver pessoas venderem roupas, sapatos, vestidos, joias, semijoias, calcinha, perfume, coisas na rua. Não é vendido, comida principalmente. Por isso aqui, a cada 2 passos que você dá, você bate com o seu nariz num bar. Aqui é cheio de bar. Então você tem que realmente, as pessoas, eu acho que vale mais a pena abrir um estabelecimento para você colocar as suas coisas do que você sair aí e se arriscar. Por isso a gente não vê. Eu acho que não é lucrativo, porque se fosse lucrativo, teria muita gente vendendo nas ruas e não é o que acontece aqui. Eu não vejo isso. 8 anos eu levo aqui e já passei por várias cidades, tá bom? Bom, pessoal, então a jubilação você não vai ter. Então eu vou voltar lá atrás. Por que eu digo que a jubilação eu não vou ter? Porque eu assisto vídeos, eu me informo também, eu gosto de ser bem informada. Então eu assisto vídeos aí de espanhóis. Inclusive eu vou ver se eu deixo aqui o nome do rapaz, perdão, que eu assisto vídeo. Ele não está mais na Espanha, ele é espanhol e ele foi embora da Espanha por conta de ser sufocado pelos impostos para ser um empreendedor. Então ele foi embora para o Paraguai. Eu tô me recuperando de uma gripe, me perdoa. E aí, ele fala um pouco sobre a jubilação, ele entende bem, ele é nascido aqui. E ele fala que para cada um aposentado tem 2 pessoas trabalhando. Ou seja, eu estou trabalhando não pela minha aposentadoria, mas para pagar a aposentadoria daqueles que já estão recebendo. Então, quem vai pagar a minha? Se os jovens estão todos indo embora da Espanha por falta de incentivos, por falta de um monte de coisas, né? Então, pessoal, por salários baixos, enfim, a pessoa se forma para ganhar 1.200 euros, aí não dá, né? Então, é isso, eu não espero jubilação. Então, eu volto lá pro começo do vídeo. Se eu não vou me jubilar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida. Se é difícil comprar uma casa, para quem me conhece sabe que eu não gosto da gaiola, eu não gosto de ficar presa, eu não quero, eu moro num apartamento, eu sempre morei em apartamento aqui, né, na Espanha, mas eu não gosto de apartamento, eu gosto de casa, eu gosto de terreno, eu gosto de galinha, eu gosto de bicho, eu gosto de cachorro, gato, pato, enfim. Eu quero ter uma horta, eu quero ter árvores de frutas. E não é aqui
que você vai conseguir isso, porque aqui, pessoal, uma casa para você ter isso, ela vale grana. E geralmente ela vai estar afastada, para você trabalhar é complicado, então você tem que trabalhar remotamente, existe, mas nos grandes centros é apartamento, a Espanha é feita de apartamentos, tá bom, pessoal? Então você vai ter que comprar um apartamento, e não é o meu caso, eu não quero. Eu quero ter a liberdade de comprar um terreno, coisas que eu não, já que eu não vou me jubilar, concorda? Eu quero comprar um terreno e aproveitar que o meu marido é carpinteiro e fazer chalés para aluguel e fazer algo para garantir, pessoal, a minha aposentadoria. Logo, se eu não tenho essa liberdade, se o país ele não funciona assim, então eu tenho que respeitar o país, e quem tem que tomar medidas e sair sou eu, porque afinal de contas, ninguém me obrigou a vir aqui. Eu vim com as minhas próprias pernas. Então a gente tem que ter a consciência que não somos nós que temos que, não é o país, na verdade, que tem que se adaptar a mim. Sou eu que tenho que me adaptar ao país. E quando eu vejo que a coisa já não funciona mais, né? Ou não vai funcionar para mim, então eu tenho que tomar as minhas medidas, tá certo? Bom, a última coisa que eu queria falar aqui, bem breve, é a injustiça. Sim, se você pensa que só no Brasil tem injustiças, você vai ver muitas aqui, né? Claro que aqui, pessoal, é um país excelente em segurança, não é isso, tá bom? Tem suas coisas, mas é um país seguro. Mas a injustiça com os nascidos aqui, com os nacionalizados, né? Aqueles que são daqui, né? As pessoas nascidas aqui, os espanhóis, né? Como o meu genro, como o pai do meu genro, como a professora da minha filha, né? O que eu vejo eles passarem, né? E até mesmo nós, brasileiros, porque para nós também a lei funciona igual, né? Então, a lei, ela beneficia apenas 2 povos, tá certo? Apenas 2 povos têm ajudas para tudo quanto é coisa, né? E o espanhol, que precisa de uma fralda para o pai que é cego, ele não tem esse direito. O espanhol, que precisa de uma ajuda para o alquiler, para pagar o aluguel, ele não tem esse direito. Ele precisa, às vezes, que a sua criança tenha direito ao comedor, aos livros, né? Uma ajuda para os livros, e ele não tem. Então, quando um país ele não favorece, né, os nascidos ali, os próprios, né, os seus, algo está indo muito mal, tá certo? E eu vejo tudo isso aqui. E eu vejo e eu falo com as pessoas, tá bom? Não é coisa da minha cabeça. Por exemplo, o pai do meu genro já não trabalha mais de autônomo. Resolveu buscar uma empresa e ter um contrato de trabalho e ser empregado, porque não vale a pena ser autônomo, porque metade do ano você tem que deixar o seu rendimento para a hacienda e a outra metade é que você vai ter. Outra coisa, né? A professora da minha filha, né, da minha filhinha, que tem o seu pai cego, que tem a sua mãe que não anda e não tem ajudas nenhuma. Enquanto isso, ela assiste de camarote as pessoas que chegam aqui e que vivem muito bem, obrigado. É isso que eu tenho visto aqui, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos em uma próxima, tá bom? A gente vai conversar muito aí. Me perdoa, o intuito do vídeo não é desanimar ninguém, tá certo? E também nem motivar ninguém a fazer besteira. É somente informações para que você seja uma pessoa informada e saiba dar o tiro certo, tá bom? Um beijo, até a próxima.